Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma má notícia para os Correios e para o Brasil de forma geral, né? Os bancos não querem fazer o empréstimo para os Correios. Vocês lembram do empréstimo de 20 bilhões que o Lula está querendo pegar para salvar os Correios? Por que não? Porque temos que fazer um empréstimo que vai ter garantia do governo federal e não sei o que lá. Pois é, só que os bancos não estão querendo entrar nessa não, porque estão vendo nisso um risco muito grande. Por quê? Porque os Correios estão querendo pegar esse empréstimo, mas não estão querendo fazer nenhuma reestruturação, nenhuma mudança fundamental, né? Os Correios continuam sendo um grande cabide de empregos. Esse é o grande problema dos Correios, como eu já falei para vocês aqui várias vezes. O pessoal insiste em inventar que não, porque os Correios têm um problema e taxa das blusinhas e não sei o que lá, sendo que o que realmente aumentou de gasto do Correio entre a gestão Bolsonaro, em que o Correio dava lucro, deu lucro em todos os anos do governo Bolsonaro, e aí no governo Lula, quando começou a dar prejuízo, é justamente que o Lula apinhou o governo, o Correio de funcionários, de encostados, né, de gente amiga, né, um monte de peixada nos Correios, recebendo salário, e com isso quebrando os Correios. Agora os bancos estão olhando para essa história e não querem emprestar os 20 bilhões. O pessoal não é maluco, né? Não come cocô no café da manhã, né? Não vai ficar emprestando 20 bilhões de reais, que é uma boa grana. 20 bilhões, dá para fazer um churrasco, não dá? 20 bilhões de reais é um bom dinheiro. Pô, num negócio que eles não querem, não tem nenhum plano, não tem nenhuma solução. Não, me dá 20 milhões de reais, 20 bilhões de reais que eu vou resolver. Vai resolver o quê? Você não tem nenhum plano, não está dizendo que vai melhorar nada. Vamos entender esse caso aqui, porque isso daqui explica muito da trajetória das estatais no governo Lula, né? No final, tem até uma coisa curiosa aqui da CNN falando aqui, o que explica o rombo histórico das estatais no governo Lula. E aí você vai ver, cara, chega a ser cômico os itens que eles colocaram aqui, mas vamos chegar lá. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Brasil com Lula é só ladeira abaixo, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, todos temem socorrer os Correios, né? O Lula queria pegar um empréstimo de 20 bilhões para ajudar os Correios, para tirar o pé da lama, e até aí, né, dá para entender o Lula quer ajudar os amiguinhos dele, tem um monte de amigo do Lula, um monte de sindicalista lá nos Correios sem fazer porra nenhuma, mas que daqui a pouco os Correios vão ter dificuldade, né? Então, aqui, ó, afinal, até o que foi apresentado até agora, a operação de socorro desafogaria temporariamente a empresa. Mas nada garante que não retornaria ao atoleiro logo adiante, já que até então não se tem conhecimento de um plano de recuperação capaz de mudar o rumo da companhia. Ou seja, eles não querem fazer nada, não querem mudar nada, não querem demitir a cambada de peixe que o Lula colocou lá nos Correios, um monte de político que foi colocado nos Correios. Esse é o grande problema dos Correios. Eu sempre falei que o grande problema dos Correios é esse. Não é o carteiro, não é o cara que atende ali na loja. Esse pessoal não, esse pessoal trabalha, é necessário para os Correios. É a peixada que fica lá no escritório dos Correios, lá em Brasília, sem fazer porra nenhuma, ou pior, caçando coisa para fazer inútil, né? Fizeram o tal do mercado dos Correios, não, o mercado livre dos Correios, lá o marketplace dos Correios, que ninguém usa, mas tá lá, o marketplace dos Correios, investindo uma grana nessa porcaria. E aí, a troco de quê? Ao invés de fazer uma entrega bem feita, né? Aqui, ó, a crise da estatal gerou, até certo ponto é impossível imaginar que seria difícil atrair investidores para uma nova venda por valor simbólico, que é juridicamente questionável. Ou seja, nessa altura, a privatização não funciona mais. É o que eu falei, cara. O Bolsonaro poderia ter privatizado no governo dele. Quem segurou isso foi o tal do Bruno Dantas, que sentou em cima desse negócio, não deixou privatizar. O Congresso já tinha aprovado, já todo mundo tinha aprovado. Aí o TCU sentou em cima para esperar o governo Lula, que o governo Lula não iria privatizar. Aí botou um monte de encostado lá. Ih, uma festa de gente lá ganhando dinheiro à toa e quebrando os Correios. Quebrando. Os Correios não tem solução mais. Não dá para vender nem por valor simbólico. Agora é questão de fechar os Correios mesmo, né? Em caso de liquidação, pelas demonstrações de julho, se a empresa convertesse o dinheiro de todos os bens disponíveis em um ano, ativos circulantes seria o suficiente para pagar apenas 1/3 das dívidas que vencem no mesmo período. Ou seja, os Correios já quebraram, meu amigo. Já quebraram. Não é questão de quando que vai quebrar e se vai quebrar ou não vai quebrar. Não, tá quebrado, os Correios quebrou. Né? A alternativa que tinha era a privatização. O pessoal não quis fazer isso, né? Ficou todo de coisa para dar dinheiro para ajudar os cupincha, né? O prejuízo gigantesco de 4,4 bilhões no primeiro semestre, como se sabe, é 70% superior ao rombo do ano passado inteiro.
Pior que a situação financeira insustentável, no entanto, é a falta de transparência do governo do Lula para encarar o problema. Não são apresentados como comprometimento que então merece os detalhes que levaram ao rombo bilionário, tampouco a proposta para tirar a companhia do buraco. Beleza, você quer pegar um empréstimo de 20 bilhões? Ok, mas e aí, você vai fazer o quê? Vai demitir gente? Vai modernizar uma coisa? Não, ele vai pegar esse dinheiro, vai pagar as dívidas, vai pagar o pessoal e daqui a pouco tá quebrado de novo. Mas essa é a ideia do Lula, porque o Lula tá se cagando pro Brasil, o Lula não quer nem saber. Ele vai pagar os amiguinhos dele, vai pagar tudo, vai quebrar mais adiante, mas mais adiante eu já não sou presidente mais, aí o próximo presidente que se vire com isso, né? Aqui, ó, quando surgiram as primeiras notícias de um eventual aporte de recursos com garantia do Tesouro Nacional, ou seja, com dinheiro do contribuinte, a crise dos Correios foi vagamente atribuída à taxa das blusinhas. Mas isso é falso, a gente já falou sobre isso, né? Enfim, aqui, ó, como já dissemos, nesse espaço o Correio vive há muitos anos, vieram de cabide de emprego. Agora, aqui o Estadão está falando a coisa correta. Aqui, ó. Como já dissemos, nesse espaço os Correios há muitos anos viraram um cabide de empregos, um manancial de cargos. Pela abrangência da empresa no território nacional, ganhou uma enorme importância em negociações politiqueiras. É exatamente isso. É por isso que não querem privatizar os Correios. E é isso que está por trás da relutância de privatizar. Não adianta injetar dinheiro em uma companhia mal gerida. Os bancos sabem disso melhor do que ninguém. Então, esse é o problema. Os bancos não querem emprestar os 20 bilhões, não, meu amigo. O Lula tem um problema, né? Aqui, ó, rombo recorde das estatais desmonta a narrativa de Lula sobre estatais federais, né? Aqui, ó, a escalada dos prejuízos das estatais não é só os Correios é a principal, é a que mais dá prejuízo, mas as outras todas dão prejuízo também, né? Escancara problemas de má gestão, ingerência política e falta de transparência na condição das empresas. É o que eu falo para vocês, o pessoal tem uma ideia errada de que privatizar. Mas vai privatizar e vai entregar para os chineses, vai entregar para os italianos, vai entregar para o, sei lá, para o Paulo Guedes, vai entregar para alguma outra pessoa. Gente, não interessa para quem for entregar, porque o que importa não é quem está comandando, são os incentivos de quem está comandando. Quando você está com uma empresa no governo, uma empresa estatal, o incentivo é cargo público, botar apadrinhado político, eficiência que se foda, o cliente final que se foda, o que importa é a política. Quando você privatiza, mesmo que seja entregar para os chineses, que for o caso, não tem problema, porque os chineses são Estado lá na China, aqui no Brasil não, aqui no Brasil eles são uma empresa privada que compete com todas as outras. Então não faz diferença, tem que entregar, privatiza. Muita gente fala assim, não, que não vai privatizar porque tem que quebrar a empresa, quebrar o monopólio, não sei o que lá. Olha só, eu concordo que é muito melhor você privatizar uma empresa quebrando ela em pedaços para ter concorrência e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, se não puder fazer isso, privatiza, já é um começo ótimo, já melhora em relação ao estatal, dá para o primeiro que passar na frente dos Correios, toma, é seu, faz o que você quiser com ela, não estou nem aí, é melhor isso do que ficar estatal. Por que isso? Porque a pessoa pode ser a pessoa mais errada do mundo, mas ela tem os incentivos corretos. Ela vai acabar, na melhor das hipóteses, vendendo para alguém que tem capacidade de administrar a coisa de forma decente e aí fazer a coisa toda, né? Então, esse é o ponto, tem que privatizar rápido, tudo. O governo não devia ter nada como estatal, né? E as estatais todas têm essa. No acumulado de 12 meses até junho desse ano, as empresas controladas pela União acumularam um déficit de 8,8 bilhões de reais, 25% mais do que o negativo do ano passado, que já havia sido recorde. Ou seja, olha que coisa curiosa. Até o governo Bolsonaro, as estatais davam lucro. Por que de repente no governo Lula passaram a dar prejuízo? Eu explico para vocês. Cabide de emprego. É isso, é cabide de emprego. Eles botam um monte de incompetente lá dentro que dá prejuízo de duas formas. Primeiro, que é um monte de salário que recebe sem fazer porra nenhuma. E segundo, que acaba ocupando o espaço de uma pessoa competente que poderia fazer o trabalho de maneira honesta. Aí não, aquele cara ali é um cara incompetente, vai acabar fazendo merda, vai gerar mais prejuízo para a empresa, né? Aqui, ó, os dados não incluem empresas do grupo Petrobras, excluídas das estatísticas por seguir regras de governança de empresas privadas. Mas mesmo a Petrobras tem essa merda, tá? Mesmo a Petrobras tem um monte de afiliado político lá, um monte de peixe lá. É terrível, né? Aqui, ó. Os números contrastam com os apresentados a partir de 2018 no governo Temer, quando o superávit anual das empresas foi de 3,47 bilhões. O ápice foi registrado em 2019 com Bolsonaro, 10,29 bilhões. No final, o último ano do governo Bolsonaro também foi o último ano de contas no azul. Por que isso? Por causa do cabide de empregos, porque não tinha essa montanha de funcionário público incompetente, sindicalista, encostado nas estatais. Esse é o problema, né?
Aí fica a Esther Dweck falando que não, porque os recursos injetados são projetos estratégicos, não é rombo, é investimento. Não, é rombo, porque investimento é quando você espera recuperar isso no futuro. Quando você contrata um monte de cupincha de sindicato, de amigo seu para o cargo, você não vai recuperar esse dinheiro. Você está dando dinheiro para o seu amigo cupincha, né? Então não é investimento porra nenhuma, é rombo mesmo, né? Então esse é o absurdo aqui, olha só. Exatamente durante o período aqui do Temer e do Bolsonaro que você teve lucro nas estatais brasileiras. Fora isso, governo Dilma, governo Lula, só prejuízo. E agora, olha como é que está o prejuízo no governo Lula. Tá um escândalo. Olha, mesmo você considerar que na época da Dilma, na época do Lula 1 e coisa e tal, Dilma tinha prejuízo, sério. Mas olha como é que tá agora, meu amigo. E por que isso? Porque botar o pinguço corrupto na presidência da República, né, transplantar, o Lula é um presidente transplantado, você sabe, né? Transplantaram ele na presidência da República. Sabe-se lá quantos favores que ele teve que dar para não sei quantas pessoas para conseguir chegar onde ele chegou. Então tu tem uma ideia de quanto é que ele tem que pagar para esses favores todos, né? E é o que ele está pagando aqui com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, com dinheiro público, né? Então aqui, ó, os números desmontam a justificativa do governo sobre estatais. O governo disse que esse prejuízo inicial é porque estava investindo, que era um investimento, não sei o que lá. Os investimentos podem ter contribuído para o registro inicial de déficit, mas o que se vê agora são fatores estruturados relacionados à máquina dessas empresas, que mostram que elas não conseguem competir de forma adequada no mercado e acabam gerando problemas orçamentários. Um dos recorrentes é o não pagamento da Previdência, né? Então, ou seja, tá vendo aqui, no primeiro ano do governo Lula, aqui em 2003, teve um pequeno prejuízo. Você podia dizer que isso daqui era um investimento, realmente, né? Estamos investindo, vai ter recuperação depois. Mas, porra, isso aqui, meu amigo, isso aqui é tragédia. É a tragédia do governo Lula. É a tragédia do Brasil. Olha, seus netos, quando estiverem trabalhando e pagando imposto, vão estar pagando essa dívida que o Lula está fazendo agora, para tu ver o tamanho da tragédia que foi o pessoal que fez o L em 2022, né? Aí tá aqui, ó. Correios, sabe o que... Os Correios não é o único que está dando prejuízo, como eu falei, o prejuízo é de todas as estatais, o rombo é completo. Mas os Correios é o que está pior, né? E o que está por trás da crise que se arrasta nos Correios? O cara traz aqui as informações, eles falam que não, porque dados entre 2022 e 2025 mostram que em 2022 o banco já teve prejuízo, o que é falso, tá aqui, ó. Repara que aqui está daqui para cá, né? Aqui é 2015, governo Dilma, aí chegou o governo Temer melhorou. Aí Bolsonaro, 2022 Bolsonaro também. Não, desculpa, aqui é Temer, aqui é Bolsonaro, e aqui é Bolsonaro também. Aí eles estão dizendo que 2022 já teve prejuízo, mas não teve não, tá? Aqui, ó. Correios fecha 2022 no vermelho, mas devido a provisionamento de 1 bi, segundo o presidente. Ou seja, essa matéria aqui do dia 24 de março de 2023, já o presidente empossado pelo Lula mudou a contabilidade de 2022. Quando o Bolsonaro deixou os Correios, estava com um lucro de 1,5 bilhão em 2022. Então era para ter aqui um lucro de 1,5 bilhão. Aqui o lucro em 2021 foi de 2 bilhões e tanto, aqui era para ter 1 bilhão e tanto. Quase o mesmo número desse aqui. Só que aí o Lula fez um truquezinho e disse que tinha um provisionamento de 1 bilhão para trás. Porque tinham créditos judiciais e não sei o que lá, desfecho desfavorável possível, provável, em ações trabalhistas, estava sendo contabilizado de forma errada, não sei. Inventaram uma desculpa, a verdade é essa, para dizer que teve prejuízo em 2022. Não teve, mas é porque eles queriam usar isso para abater o prejuízo deles mesmos, né? Aí, qual o motivo, os principais fatores que levam os Correios à atual situação? Primeiro item, gasto com o pessoal. Olha só, aqui, ó. Gastos com o pessoal. Em 2022, 15 milhões de reais era o gasto com o pessoal dos Correios. 2023 saltou para 19 milhões, para 18 milhões, aqui para 20 milhões agora, em 2024. Ou seja, olha só, a explosão de carguinho, de gente ganhando cargo nos Correios. É isso que é o problema, o cabide de emprego dos Correios. Sempre foi esse o problema no final das contas, né? Aqui, ó, além disso, você não remessa conforme, que é aquele negócio do... Aí entra aqui o caso da taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas influiu? Sim, fez os Correios ter menos encomendas internacionais. Mas a verdade é que o problema principal foi a contratação de peixe para os Correios, né? Um monte de gente encostada de político lá nos Correios, né? Enfim, fluxo de caixa, e falar outras coisas aqui, mas o principal problema é o número 1, meu amigo, é isso daí. Pessoal, gente nos Correios, esse que é o problema. E eu não estou falando, de novo, do entregador de cartas, do cara da agência, do pessoal que efetivamente trabalha nos Correios. Estou falando
da pechada. Esse é o problema, é a pechada dos Correios, né? Para melhorar a situação dos Correios, o STF decidiu agora, no dia 17 de outubro, que não tem recuperação judicial de estatais. E é por isso que o pessoal está preocupado. Ninguém vai querer emprestar dinheiro para os Correios, pô, porque que negócio é esse, né? Ou seja, como é que vai funcionar isso, né? No final das contas, é uma tragédia completa, né? Mas engraçado, aqui ó, sob Lula 3, estatais têm déficit recorde de 18 bilhões. Um absurdo completo. Olha esse rombo aqui, né? O rombo no período do Lula, né? Aí tá o pessoal aqui da CNN tentando falar aqui, ó, o que justifica esse rombo histórico nas estatais do governo Lula? É lógico que é o Lula, é a roubalheira, evidentemente, é a pechada, né? Mas eles vêm explicando aqui, olha só que... O pessoal passa muito pano, cara, é impressionante aqui. Resultados financeiros mais fracos. Ah, então é isso que dá prejuízo quando tem resultados financeiros mais fracos. Porra, caramba, que coisa mais óbvia, por isso aqui não tem lógica, não é isso que explica o problema. Isso daí é o problema descrito, né? Maior polarização política interna, que também pode dificultar a gestão de empresas. Que porra é essa? Que negócio é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Quer dizer que a culpa é da polarização. É o Bolsonaro que tá... É a polarização que a culpa é de um lado só, tá? Porque você sabe, né? A polarização, por definição, a culpa é dos dois lados, né? Não, é a polarização que a culpa é de um lado só. Se tivesse todo mundo fosse lulista, fazendo L, não tinha polarização, não tinha gasto. Que idiotice é essa, cara? Que lógica tem isso, né? Críticas quanto à nomeação de aliados políticos para cargo de gestão. Olha só, repara o que eu estou dizendo aqui. O problema não é a nomeação de aliados políticos para cargos de gestão. Esse não é o problema. Você botar a pechada no Correio não é o problema. O problema são as críticas. Mas estão criticando o Lula, porque o Lula botou o sindicalista nos Correios. Não pode criticar o Lula. É por isso que os Correios estão dando prejuízo. Porque vocês estão criticando o Lula por botar os coleguinhas dele do sindicato nos Correios. É isso. O problema não é a nomeação de aliados políticos para cá. Não. O problema é a crítica quanto à nomeação de aliados políticos para cá. Puta que pariu, cara. Vai se fuder, caralho. O pessoal da CNN aqui, pô. Espero que o Lula esteja pagando bem para vocês por esse tipo de coisa. Espero que esteja pagando muito bem. Quem é que escreveu essa porcaria aqui? Quem é que escreveu essa merda? Maria Clara Matos. Parabéns, Maria Clara. Eu espero que você compre uma casa nova com o que você ganhou do governo para escrever uma merda desse daqui, né? Porque não é possível, pô. Aqui, ó. Pressões fiscais com a mudança da âncora fiscal de teto para arcabouço. Caramba, isso é o contrário. O teto era mais restritivo do que o arcabouço. O arcabouço não serve pra porra nenhuma, então não tem lógica nenhuma isso daqui, pô. Conjuntura econômica global menos favorável. Conflitos internacionais na Ucrânia e no Oriente Médio afetaram os preços de energia e alimentos. Mas o conflito da Ucrânia já tinha há um tempão. O conflito de Israel não fez mudança nenhuma, porque Israel não tem petróleo. Então não fez mudança nenhuma. O da Ucrânia já tinha, desde a época do Bolsonaro. Então também não quer dizer porra nenhuma. O que esse pessoal está fazendo aqui é passando pano pro Lula. O problema está aqui, é só isso aqui. Nomeação de aliados políticos para cargo de gestão. É isso, esse é o problema. 100%. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.